Bom dia, Antônio César. Bom dia para você ligado no programa Bola em Jogo desta quarta-feira. A URT que passa a ser destaque e nós vamos conversar com o presidente Igor Cunha, que uma vez mais gentilmente nos atende. O presidente, bom dia, Rádio Patos, é um prazer revê-lo. Bom dia, Esmar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pato. Sempre um prazer falar com vocês. Presidente, uma grande festa está sendo preparada aí sim neste próximo final de semana para comemorar o aniversário da União Recreativa dos Trabalhadores. É isso, Esmar. A gente convida todos os torcedores, né? O aniversário da URT passou semana passada, mas a gente preferiu fazer esse evento nesse final de semana. Então, agora, dia 18, nesse sábado, a gente convida todos os torcedores para estar presente na Arena DB para comemorar esse aniversário de 87 anos da URT, né? A organização do Felipe com sua equipe, da Fago, né? Os ingressos já estão sendo vendidos, R$ 60 para sócio e R$ 80 para não sócio, open bar. A gente vai ter várias atrações. E um dia do torcedor do URT voltar ao estádio, né, comparecer a um evento da URT, eu acho que vai ser bem legal. Como é que está sendo o dia a dia da URT nesse período de folga do futebol? Eu falo da folga do futebol porque eu sou continuo trabalhando com alguns diretores, né, presidente? Trabalhando, com certeza. Agora a prestação de contas foi aprovada, né? A gente sempre falou que, né, até esse ponto a gente tinha um compromisso com o URT, mas tem tramitado algumas coisas dentro da URT, Asmar. Não é novidade a questão da SAF, né? Cria-se uma expectativa muito grande, né? A gente acredita que uma proposta vai chegar na mesa do conselho, né? Mas tem que ser feito algo com coerência, tem que ser feito algo com calma. Não adianta a gente fazer nada correndo, né? E a gente segue trabalhando, até na parte do futebol mesmo, né? A gente não sabe como vai ser o futuro, então a gente não pode ficar parado, a RT não pode parar. O mercado está muito aquecido, né? A gente tem notícias aí de time da primeira divisão do Mineiro que já tem mais de 18 atletas contratados, né? Inclusive procurou atletas que esteve aqui na URT esse ano, 6 atletas foram procurados. E o campeonato da Série D também, os times vão saindo, né? Então aquece mais o mercado. E a gente tem que movimentar, né? A gente não pode ficar parado, seja que a gente vai continuar ou não na URT, a gente não pode ficar esperando, porque senão depois você perde o time. E então a gente trabalha na parte de futebol, trabalha na parte jurídica, a gente trabalha na parte financeira, administrativa, a gente não parou nem um minuto, né, até que as coisas se acertem dentro da URT para a gente ver o que vai ser o futuro, né, da eleição da executiva, né, dessa proposta da SAF, realmente ela chegar para ser avaliada pelo Conselho e pela Assembleia. O senhor já tem um esboço, ou pelo menos um projeto, independentemente de qualquer situação, já para contratar jogadores, a apresentação no início de ano, já tem mais ou menos o formato do que vai ser o RT para o ano de 2027, presidente? Mas se o caso da gente continuar, a gente tem sim um projeto e tem que ter o projeto, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. Claro que a gente não pode dar um passo maior que as pernas, a gente não sabe o que que vai acontecer, né? Mas a gente sempre trabalhou assim. Eu acho que o RT deu certo esses, pelo menos, 2 últimos anos, né? A gente aprendeu com 2024, que foi antecipar tudo, começar a trabalhar na frente. E desde que a gente viu que o mercado está aquecido, a gente começou a conversar assim com alguns atletas para ver a intenção dos atletas, né? Tentar montar um escopo, né, para se caso, né, a gente for montar o elenco da URT, a gente já ter esse esqueleto. Né, a vontade nossa, inclusive, sempre foi, né, ter esse esqueleto de atletas que passaram nos últimos 2 anos ou no ano anterior para trazer de volta para o URT jogadores identificados com a torcida, né, jogadores que a gente sabe que tem qualidade. Então, sim, a gente tem um projeto, né, se fosse para a gente continuar na URT, né, a gente já tem um projeto de pré-temporada, a gente já tem atletas monitorados, né, eu já tenho mais de 160 atletas monitorados, inclusive, independente para que lado que a gente for. Então, não tenho o que esconder que realmente, né, se for o caso de ter um projeto pronto, a gente tem sim. Financeiramente, como é que está a situação do RT, presidente? Ah, Esmar, financeiramente controlado, né? A prestação de contas foi aprovada e a gente lutando para pagar as despesas, né? Sempre aparece uma coisinha aqui, outra ali, principalmente dessa parte jurídica, né? Coisas que a gente herdou lá de trás também. E nós temos a despesa mensal, né? A Fernanda continua trabalhando, a gente tem a Luana da loja, então a gente tem luvas, a gente tem água, né? Tem várias despesas para serem cumpridas. A gente tem o Igor, né? Que teve aquela contusão, então parte do salário dele a gente paga. O Glauco também, a gente ainda falta uma, duas para poder, né, acabar aquele acordo com o Uberaba. Então a gente tem sim algumas despesas que, como não tem futebol, a gente não tem renda, a gente tem que ir de um canto do outro para a gente conseguir fechar as contas. Mas não é fácil. Por isso até que eu acho que o RT tem que decidir o futuro, né? Não pode demorar muito, para que as coisas não saiam do controle. Nessa provável SAF, que a URT está trabalhando para isso, o senhor já está tendo contato com algum empresário, tem conversado com eles, tem trocado ideia, como é que está essa situação? A ideia da gente modificar o estatuto da URT era exatamente atrair investidores.
né, a gente já tinha sido procurado, né, sondado se a URT poderia fazer a constituição do SAF, e na hora que você apresenta aquele estatuto antigo, esbarrava, né, o pessoal não teria coragem nem de continuar a uma conversa. Quando fez a alteração do estatuto, né, chamou a atenção de muitos empresários, né, e sim, a gente teve, né, alguns contatos, algumas pessoas nos procuraram, tanto de Patos quanto, né, de fora também, para entender, né, o que seria essa SAF da URT. Então existe conversas, existe pessoas interessadas, mas nada de proposta. A gente tem que deixar claro, lá na URT, enquanto não tiver uma proposta vinculante, enquanto não tiver no papel assinado para a gente apresentar para o conselho, a gente considera que não existe SAF dentro da URT, não existe proposta de SAF na URT, não existe negociação de SAF. A negociação de SAF ela começa através do conselho. A proposta ficou pronta, tem uma proposta, entrega para o conselho, aí ali começa uma negociação. Então a gente tem que deixar claro que a gente não sabe se vai acontecer, se não vai, né? O meu sentimento é que vai chegar uma proposta, que chega uma proposta dentro dos parâmetros da URT. Acho que tem que tomar muito cuidado, né, com quem faz a SAF. Eu costumo falar isso, mas às vezes não é nem muita questão tão financeira, mas com quem você faz o negócio, né? Você tem que ter essa responsabilidade, porque quem assume a SAF tem a responsabilidade financeira. Então, assim, existe interessado sim, mas não nada de proposta oficial, não chegou nada na nossa mão, e assim que chegar a gente vai entregar para o conselho. Presidente, em relação ao estádio, há algum projeto para alguma reforma, alguma mudança, ou é só questão de trabalhar a manutenção? O estádio de manutenção, Esmar. Eu acho que a URT agora na Série D de Brasileiro e Primeira Divisão de Mineiro, ela tem que escalar um pouco mais, né? Ela tem que conseguir chegar lá em cima para conseguir pensar no estádio, o que se faz com o estádio, se reforma, faz uma reforma maior, né? Ou se futuramente, né, faz um novo estádio, né? Mas eu acho que a URT ela tem que preocupar mais com outros tipos de estrutura, tipo centro de treinamento. Eu acho que é a prioridade zero da URT. Não dá para a URT treinar mais ali naquele estádio, né? Ao mesmo tempo, jogadores morando no estádio, torcedor transitando, loja funcionando. Aí você tem o pré-jogo, né? O pessoal mexendo com aquelas placas, fazendo barulho. Então, assim, eu acho que a gente precisa de um ambiente mais tranquilo de trabalho, a gente precisa de um centro de treinamento separado. Isso é profissionalismo, a gente vê isso para fora, né? Então, eu acho que a primeira preocupação da URT em falar de estrutura seria isso. E, num segundo momento, lá na frente, né, se a URT, né, tiver escalado, ela pensar na questão do estádio. Mas eu acho que aquele estádio ali, né, com algumas reformas básicas, atende ao RT numa Série D de Brasileiro tranquilamente. Certo. Uma vez mais, obrigado senhor, pela participação aqui no Super Rádio Paz, sucesso e bom trabalho, presidente. Obrigado, um abraço. Bill, que está com a gente aqui também, um abraço para todos. Para o programa Bola em Jogo, falando da URT, repórter Esmar Martins.